TV Sobrinho. Nesse momento nós falamos aqui direto do nosso Estúdio 2 para apresentarmos o podcast Rádio Sobrinho. Nós vamos trazer o tema Bolsonaro. O governo Bolsonaro é bom ou ruim? Lembrando que nesse mês de julho, nosso primeiro mês de podcast, nós trouxemos CPI Covid-19, Bolsonaro culpado ou inocente, e agora o segundo episódio, mais uma vez, com o mesmo quarteto da primeira quinzena. Neste momento, eu quero bater um papo aqui e apresentar a vocês o jornalista e pastor Marcos Souza. Olá, Jandaia. Olá, Tiago. Olá, Pode Crer. Uma satisfação estar mais uma vez participando desse programa, que promete ser sucesso. Veio para ficar. Um grande abraço. Um abraço ao pessoal da técnica e aos nossos telespectadores. Tiago Moreira, à minha frente, psicólogo, também aqui conversando com a gente. Obrigado pela sua presença, Tiago. Gostaria muito de agradecer, Jandaia, o convite para estar aqui nesse segundo episódio, cumprimentar o meu amigo Marcos e meu grande amigo também, Pode Crer, por estar podendo compartilhar nossas opiniões a respeito de um tema tão relevante. É importante todos acompanharem esse podcast para também aí estar pensando sobre o governo Bolsonaro e as perspectivas que esse governo trouxe para o Brasil atual. Tiago Moreira, à minha frente, à minha esquerda, eu tenho... Posso falar que você está à minha esquerda, Ademar Silveira? Normal. Posso. À minha esquerda, o artista plástico Ademar Silveira. Sem radicalismo. Sem radicalismo, e até tem uma certa ligação aí, se colocar o artista plástico à esquerda, pode até fazer uma dobradinha, mas enfim, não é o caso. E você é de centro, né? Eu quero agradecer primeiro a oportunidade de estar aqui novamente, continuando esse bate-papo aqui muito interessante, aliás, um tema que todo brasileiro deveria se preocupar, afinal de contas, trata-se da administração do nosso país. E as opiniões a gente sabe que divergem muito e às vezes a pessoa não tem muita informação para confirmar uma opinião e às vezes uma opinião ou outra pode ajudar a formar a opinião própria e a gente quer poder contribuir. Obrigado pela oportunidade. Olha, gente, vamos começar. Eu tenho alguns temas aqui para a gente só na parte final a gente trazer um aparato geral se o governo Bolsonaro é bom ou ruim, péssimo, regular ou ótimo. Enfim, infraestrutura. Eu vejo muitas informações pelas redes sociais de investimento em infraestrutura e até o momento eu não consegui estar convencido de que o governo Bolsonaro tem uma ação efetiva nesta área. Marcos Souza, para você, o governo Bolsonaro na ação da infraestrutura nacional vem convencendo? Olha, amigos, Jandaia, eu acho que infraestrutura é o carro-chefe desse governo. Tá? Nós temos acompanhado diversas inaugurações. A ponte lá de Rondônia, Abonan. Ferrovias, conclusão da BR-163, um sonho demorou 50 anos para se realizar. E também uma característica especial desse governo é que ele está agindo como um estadista, pensando no país. Ele não está preocupado, tá, em estar inaugurando obras do governo Lula, do governo Dilma. Está entregando solução para a sociedade, independente de quem vai levar os louros ou não. Então, como tem duas classificações aí para o nosso programa, né, bom ou ruim, posso dizer que nas ferrovias, aliás, na infraestrutura, o governo Bolsonaro está bom. Tá? Você tem acompanhado alguns bons resultados. O ministro Tarcísio tem feito coisas grandes, ponte aqui do Rio de Foz do Iguaçu, enfim, não vou lembrar todas as obras, mas olhando como um espectador, né, vamos classificar que o governo Bolsonaro está bom na questão da infraestrutura. Uma das informações, claro, e dos apontamentos, principalmente da oposição, Ademar, é que o governo Bolsonaro, na verdade, está pegando carona na maioria de obras que já existiam. E que o complemento dessas obras seriam a minoria, a menor parte, a menor porcentagem. Como é que você vê esse tipo de apontamento? Bom, não é uma indicação errada, tendo em vista que o próprio presidente no começo já assumiu
o próprio ministro Tarcísio já revelou isso em declaração, que o presidente determinou que antes de começar uma obra nova, como o caso da ponte aqui em Cidade do Leste, que é uma obra nova e necessária para a economia, mas que priorizasse as obras começadas e inacabadas. Então, muitas obras que foram começadas, temos aí um grande exemplo histórico até, que é a Transamazônica, que está avançando cada vez mais, e eu tenho certeza que nos próximos 5 anos, no mais tardar, nossa tão sonhada Transamazônica, e eu digo nossa porque é do Brasil, porque eu particularmente não tenho acesso, é distante da minha realidade, mas em termos de economia, e para o povo que vive naquela região tão distante, sem dúvida, concluir essa obra, e muitas outras, como hospitais e outras obras que estavam paralisadas, que foram no primeiro momento lançadas como obras iniciadas, mas não foram concluídas, e agora então a prioridade para essas obras é fundamental, porque ali já tem o dinheiro investido e é preciso agora concluir para que a população faça uso. Você veja que o DENIT está tendo o menor orçamento da história. E ao mesmo tempo, só no ano passado foram entregadas 92 obras, foram entregues. São 400 quilômetros de estradas entregues em 2019 e mais de 1.500 em 2020. Então você veja, só em estradas de rodovia foi um grande investimento e um grande avanço. Se formos considerar que países como os Estados Unidos, por exemplo, que projetaram as suas estradas no pós-guerra, imaginando que os tanques iam ter que cruzar aquelas pistas, hoje eles têm uma estrutura de rodovia fantástica, pensando justamente num futuro que viria. Não era exatamente como eles pensavam, mas a estratégia foi óbvia e funcionou. Hoje eles têm uma malha rodoviária fantástica. Os Estados Unidos têm uma das melhores, incluindo a ligação com o Canadá. Né? E o Brasil perdeu tempo de investir em infraestrutura de rodovias e continuidade. Faltou continuidade. Muitos foram iniciados, mas poucos foram concluídas. O meu amigo Tiago, você consegue enxergar, você como cidadão, você consegue ter essa percepção de que há investimento substancial em infraestrutura do governo Bolsonaro? Eu acredito que todos os governos brasileiros tiveram a sua parcela de contribuição, como o Pode Crer falou, a respeito da infraestrutura. O problema ferroviário no Brasil é histórico, sempre vem acompanhando o nosso país, tanto é que as rodovias do país sofrem muito, e a falta de investimento nas rodovias porque não se investe em ferrovias. Então você vê países de primeiro mundo, como a Alemanha, por exemplo, eles começaram todo o seu trabalho de transporte em ferrovias. E hoje o Brasil carece de rodovias e estradas melhores adequadas, ou que tenha maiores adaptações para circulação de caminhões, né, de tráfego de cargas, devido a essa falha estrutural no investimento em ferrovias. Mas eu penso que o governo Bolsonaro fez o seu dever de casa dentro das suas possibilidades, e também a gente não pode esquecer o Aqueduto do Nordeste, que foi também uma das obras que foi finalizada, que hoje leva um pouco mais de qualidade de vida para o povo nordestino. Cara, é muito complexo essa situação que eu vou colocar agora. Eu não sei se há uma falha na comunicação, porque eu não consigo enxergar a apresentação das obras do governo Bolsonaro da maneira que eu penso que deveria chegar à população. Por exemplo, há uma discussão de que a grande mídia não divulgam as ações do governo Bolsonaro. Correto. E aí a gente fica vendo muita ação sendo divulgada, meu amigo Pode Crer, através das redes sociais, que não me trazem confiança de crença. Certo. Então eu gostaria de ter acesso. De repente o errado sou eu, que não estou entrando lá no Ministério da Comunicação. Pesquisando acho mesmo. que nem na secretaria. Ou se isso não está conseguindo chegar, porque eu gosto de ler, eu gosto de estar antenado e não estou conseguindo ver. Olha, o governo Bolsonaro fez isso. E quando eu vejo pelas redes sociais, não me traz confiança na notícia. Certo. Isso tem muito a ver, desculpa, só para colocar aqui, ó. Isso tem muito a ver com a tua forma de ver o jornalismo. O jornalismo hoje ele tem várias vertentes, e as redes sociais é uma delas, sem dúvida nenhuma. E nós bastava ver o seguinte, que até o governo anterior, as informações que nós recebíamos vinham pela mídia tradicional. Hoje a mídia tradicional está desacreditada por vários fatores.
E ao mesmo tempo, pela primeira vez na história, nós temos um presidente que fala diretamente com o povo todas as quintas-feiras ao vivo. Então, direto na fonte, não tem errado. Por exemplo, muita gente discute a questão da pandemia. Basta você acessar o site Localiza SUS, você vai ter todas as informações detalhadas com números que a mídia não faz questão de divulgar porque são números que não interessam ou até às vezes é muita informação para ser dada numa notícia, mas as informações estão todas lá. Só para concluir, é interessante isso que o Pode Crer falou, porque nós estamos vivendo nesse período pandêmico, então todo o foco das atenções no gerenciamento de informações da grande mídia estão voltados para isso. Uma grande parte do que é feito e do que foi feito, que a gente não pode nem deixar o governo em um lado totalmente macabro, negativo, mas também nem totalmente positivo, salvador. É claro que existe um equilíbrio entre esses dois pontos, mas devido a essa realidade atual que a gente vive, é muito comum a gente não ter contato com essas informações. Marcos. De fato, o governo Bolsonaro ele tem falhado na comunicação. Até mesmo para defender o presidente. O presidente fala uma frase lá no cercadinho, né? E vem na mídia cacete no presidente, pau no presidente, e não tem ninguém para fazer uma defesa, nem no Congresso. Tá? O governo, de fato, está falhando aí na comunicação. Quem sabe levar o Jandaia para lá, né? Melhora a comunicação do governo. Agora, de fato, a grande mídia ela não faz questão de divulgar as boas ações do governo, a grande mídia. Agora, na questão das redes sociais, eu tenho acompanhado jornalistas em que você pode confiar nas informações dele. Tá? E a gente vê muitas informações. Tem a TV Brasil, que ainda está sobrevivendo aí, mas também traz muitas informações. Mas o governo, de fato, avançou na questão de infraestrutura e especialmente nas ferrovias. O Brasil também teve o seu início em ferrovias e hidrovias. Mundo Novo, Guaíra, foi colonizado por hidrovias, né? Minha família chegou no Mato Grosso do Sul por ferrovias, porém foi deixado de lado. Aí vê os lobbies das transportadoras, enfim, não vamos entrar nessas questões. Você vai lá em Rondônia, o trem lá é museu, Campo Grande também, né? Então o que acontece? Esse governo trouxe de volta a discussão e, acima de tudo, a ação. Porque a gente está ligado ao agronegócio e o Brasil compete em pé de desigualdade com os seus grandes concorrentes, como os Estados Unidos, como os Estados Unidos, né? Exatamente na questão da infraestrutura. Que é a parte das rodovias. O modal e rodovia é muito caro. O Brasil sai perdendo aí 30% das suas commodities. Por quê? Porque não tem aí uma infraestrutura de transporte adequado, deixou-se de lado a hidrovia e a ferrovia. Agora, eu acho excelente a ideia do ministro Tarcísio, ou de quem foi, seja dele, se ele copiou de outro, porque ele é um funcionário de carreira do ministério, né? Ele veio de outros governos, né? Ele é um concursado, digamos assim. Mas essa questão de entregar de graça para a empresa concessionária e ela arcar com os custos. Porque antigamente o quê? Se vendia concessão, o dinheiro não sabia para onde ir. Aliás, primeiro o país, a nação, a União construía, né? E depois vendia a concessão e você não sabe para onde que ia o dinheiro. Hoje não. Ah, você quer? Então tá bom, você vai ganhar a concorrência, você vai construir com o seu dinheiro. Nós vamos dar de graça, entre aspas, logicamente, né? E daqui 20 anos ou 30 anos, depende da concessão, a gente volta a conversar. Eu acho que essa ideia foi essencial. Você tem a solução do problema sem sair dinheiro dos cofres da União. Olha, vamos falar agora sobre economia. O presidente Bolsonaro foi eleito dizendo que era conservador nos costumes e liberal na economia. Com a promessa de que essa liberalidade na economia iria atrair vultosos recursos para a economia brasileira. Você está vendo a economia brasileira num nível aceitável, Tiago? Infelizmente, a realidade é outra. Nós que também, de alguma forma, trabalhamos diretamente com as famílias mais vulneráveis, né, como eu atuo na assistência social, nós vemos que a parte dos recursos financeiros, a despeito dos auxílios emergencial que foi liberado no ano passado, nesse ano, a despeito de todos os investimentos que foram feitos, infelizmente não está chegando àqueles que mais necessitam.
E isso a gente percebe no aumento do índice de pobreza, no aumento dos dados em relação à fome e na diminuição dos investimentos em saúde e educação, por exemplo, e assistência social. A gente vê que... Infelizmente é a realidade. Pensando um pouquinho no período eleitoral, imagino eu, o governo Bolsonaro até desdisse o que ele tinha de ideia. Então, por quê? No começo do mandato do presidente Bolsonaro, ele realmente fez aquilo que ele trazia como ponte do seu discurso para se eleger. Por exemplo, meritocracia, o camarada tem que parar de ficar só dependendo do governo, auxílio isso e auxílio aquilo. E realmente ele fez um pente fino, por exemplo, no Bolsa Família. A gente vê porque a gente trabalha aqui na prefeitura, a gente viu que o número de pessoas que recebiam Bolsa Família foi sendo reduzido. Isso também no INSS. E isso no INSS aconteceu aqui, aconteceu no país inteiro. Então a gente viu que aquele negócio, olha, vamos trabalhar. Esse assistencialismo do governo não pode acontecer. Isso não é bom para a economia. Muito bem. Quando a corda começou, a água começou a bater no pescoço, o Bolsonaro fez algo que, por um lado, ele contradiz o que ele tinha apontado, né, do assistencialismo, mas, por outro lado, ele contribui com a economia, que é o auxílio emergencial. O investimento que esse país fez no auxílio emergencial, eu não tenho noção se outro país no planeta fez igual. Cara, nós tínhamos 60 milhões de pessoas recebendo auxílio emergencial a R$600 por mês. Não é 50, 100, 150, era mais da metade do salário mínimo. Então, por um lado, ele girou a economia, ele contribuiu com a economia para diminuir. Você está dizendo, Tiago, que o número de pessoas no mapa da fome aumentou. Com este aporte que tem até hoje, ele conseguiu reduzir isso. Eu penso que o governo federal fez a sua parte, mas, por outro lado, ele manteve a mesma cultura. Porque lembra aquelas piadas que a gente via na rede social? O cara falava o quê? Saiu mais uma mensalidade do auxílio emergencial, o cara jogava a enxada e falava, eu vou pro banco, irmão. Não quero saber de trabalho. Ou seja, se mantém aquela cultura que o governo, então o candidato Bolsonaro apontava como errado. Marcos, economia. Tá. O nosso colega Tiago vai ter que sair daqui a pouco? Daqui a pouquinho, vamos só esperar esse giro, a gente libera. Tá, ele já falou sobre a economia, então tá bom. É o seguinte, a economia, existe a questão macro, né, e a questão lá na ponta da fila, que é o que o Tiago atende aqui, que a prefeitura atende. Do ponto de vista macro, liberal na economia, essa é a bandeira do Bolsonaro. Aliás, ele sempre passou isso para o Paulo Guedes. E Paulo Guedes talvez é o maior liberal em questão de economia do Brasil, quiçá do mundo, né? Agora, o que acontece? Entrou no poder, aí tromba numa chapa de ferro chamada Congresso Nacional. Lá não tem liberal. Tá? Por quê? Se tivesse liberal, tá? O Brasil é o quê? O Brasil é um país presidencialista com uma Constituição extremamente parlamentarista. Parlamentarista. Isso é verdade. Tá certo? Então, você é jogador de futebol, você sabe. O presidente cruza a bola lá na área, ó, reforma fiscal, lá, entendeu? Chega lá na grande área, ao invés dos congressistas assumir a responsabilidade, não, vamos fazer essa reforma, não, fica lá, vem aqui pra gente ficar tocando bola aqui, que é o chamado, como é que é a palavra? O fisiologismo. Né? Vamos aqui conversar, vamos dialogar. Ok, é a vez do parlamento mandar essa bola pro gol. Entendeu? Outra, podia começar lá também uma reforma. Então, o governo Bolsonaro, o ministro Paulo Guedes, vamos questionar se o Bolsonaro de fato é liberal ou não. Né? Deixando de lado, o Paulo Guedes tá? É um liberal. Agora tromba numa chapa de ferro chamada Congresso Nacional. Lá para passar, meu amigo, o trem é pesado. Passou a reforma da Previdência, mas por pressão do povo. Por pressão do povo. E não foi fácil, não. Tá? Então, liberal já começa por aí. Você acha que desculpa me interromper. Você acha que a população era favorável à reforma da Previdência? Teve manifestação, inclusive.
Porque o povo sabendo assim, olha, mesmo que eu vou sofrer, isso, né? mesmo que eu vou sofrer, mas é necessário a reforma da Previdência. Entendeu? Se bem que a reforma da Previdência ia dar uma economia de 1 trilhão, né, em 10 anos, já foi tudo isso agora em auxílio benefício emergencial, já foi, né? Quase 1 trilhão já foi, 700 bilhões. Mas o povo entendeu, o povo foi pra rua, fez pressão e os parlamentares cederam. Rodrigo Maia chega e gemia, mas passou a reforma da Previdência. Não passou o que queria o governo, mas passou uma possível. E aí na política, só para concluir esse primeiro aqui, na política é a arte do possível. Não é a arte do que eu queria, do que o governo Bolsonaro queria. Ele perdeu gente, perdeu aquele Salim Matar, porque viu que não estava conseguindo andar, a agência reformista não estava conseguindo andar, mas por questão do Congresso. Porque tinha a reforma pronta, mas quando estava fazendo a reforma já tinha oposição, já tinha pessoas batendo, né? Tá em questão das privatizações, mas está saindo. Me soa um pouco utópico, o Marcos Souza, essa tua imagem de que a população tem consciência de ir pra rua e pedir reforma da Previdência, porque mesmo que eu pague mais, vai ser melhor pro país. Você viu Eu isso? não consigo enxergar essa conscientização da população. Então vamos lá. Se você pegar aí na internet, ela não. A internet é bom que ela não deixa falhar, né? Ela não deixa cair no esquecimento. Você vai ver manifestações pedindo a reforma da Previdência. Agora, quem manifestou? Porque hoje, Jandaia, não sei se você está acompanhando, há uma conscientização da população. A população, ela está mais consciente. Ela não, principalmente, não estou aqui falando, puxando sardinha para o governo Bolsonaro, não, mas você vê, as manifestações pró-governo, não tem uma bandeira queimada, não tem pneu queimado, não, pelo que vejo, né, não tem mortandela, o pessoal gritando lá, eu vim de graça, eu vim de... Isso começou lá em 2013. Tá? Uma conscientização da população querendo o melhor. Tá? Defendeu o Moro, naquela época defendeu o Moro, a pancada de um lado, pancada de outro, a Intercept lá, né? E o pessoal defendendo uma visão contra a corrupção, o pessoal foi às ruas e pediu, inclusive, a reforma da Previdência. Mas é que fica uma coisa meio clara, né? Eu vou ultrapassar essa bola para o Ademar, mas fica uma coisa meio clara. As manifestações formadas pelos apoiadores do então candidato e aquela onda toda que acabou resultando na eleição do presidente Bolsonaro, porque na verdade as manifestações não tinham nem partido, nem gostavam de partido. Eram por pessoas formadas pela classe média, claro. E a história da mortadela é por quê? Porque eram pessoas que vinham em cima de sindicatos, entidades, às vezes com uma outra classe social e com uma outra cultura política. Tudo um sistema organizado. Eu vou lá, cadê meu refri, cadê minha passagem? Essa é uma realidade realmente que... Dois segundinhos, só para mostrar a consciência da população que mudou, está mudando. Dia 1º agora vai ter uma manifestação. Não é pedindo terra, não é pedindo casa, é pedindo voto auditável. Mas você não que país do mundo tem isso? É o Brasil está mudando, a consciência está mudando do povo. Eu vou ter que liberar o Thiago. Eu vou ter que sair. Porque o Thiago, assiste lá, Thiago. O Thiago tem compromisso profissional, ele é psicólogo, tem um atendimento em 15 minutos. Daqui a pouco eu começo. 15 minutos. E eu agradeço, desculpa a gente ter... Essa aqui é gravada ao vivo, começou um pouco além do que a gente imaginava, mas eu agradeço a sua presença aqui. Mas no próximo podcast estarei aí. Muito obrigado a todos, pessoal. Tchau. Falou, Zé. Você não imagina que essas manifestações é de uma parte da população que apoia o governo e que necessariamente isso não quer dizer uma consciência coletiva? Daqui a pouco você me responde isso. O que eu quero perguntar para o Ademar é o seguinte, Ademar, você não entende quando ele citou que o Guedes é liberal? Eu não tenho dúvida que o Guedes seja um liberal, mas isso está trazendo resultado prático de melhoria na nossa economia em comparação ao passado? Olha, é um momento muito delicado para fazer comparação, porque o Brasil está vivendo um momento, não só o Brasil, o mundo, né? Um momento totalmente atípico. E isso reflete diretamente na economia. E como você bem colocou quando estava começando a questão,
a atitude do Bolsonaro, que até vem de encontro ao seu questionamento sobre o liberalismo dele, nós temos que ver que nós estamos num momento muito diferenciado, em que a economia não foi pior justamente porque ele teve a capacidade de mudar de opinião e cedeu, e aliás, existe aí uma outra parte que a gente não conhece, ou pelo menos a gente não acompanha, que é quanto à liberação e ao valor que seria liberado, que existia aí até uma discussão qual seria mais ou seria menos, mas enfim, de qualquer maneira, foi uma atitude que veio ajudar, não salvou a economia, mas manteve ela equilibrada. Com relação ao restante do mundo, não é diferente a questão econômica. Se alguns países têm dificuldade em fechar negócio com o Brasil, não é por culpa do governo Bolsonaro. Isso eu tenho plena certeza. Aliás, muitas atividades, muitas ações que foram concretizadas durante esse governo, visitas ao exterior, firmaram em negócios milionários, que a partir do momento que a pandemia tiver cessado e que as pessoas tiverem livre circulamento, vão começar a aparecer coisas aí que, aliás, vem até muito de encontro à situação de cada indivíduo. Nós formos ver que a pandemia trouxe dificuldades dentro de casa. A hora que essa pandemia passar, quem tiver preparado, e aí eu digo na questão profissional, por exemplo, agora o rapaz, o adolescente, o jovem que não está estudando por causa das aulas suspensas, é um ótimo momento para ele se preparar profissionalmente, porque a hora que a economia abrir, o mercado de trabalho vai virar uma loucura. É o que os economistas estão chamando do rebote, que deve acontecer, porque fica represando as atividades e a hora que for liberado, muitas coisas vão entrar em prática. Então é muito difícil avaliar o reflexo do governo Bolsonaro com investimentos exteriores, justamente por causa da pandemia. Isso na minha opinião. Mas ao mesmo tempo, eu acredito que possa existir também uma certa barreira ideológica, que poderia dizer que não tem nada a ver com a economia em si. Mas a gente vê, por exemplo, empresas ou países que têm outra ideologia que estão recuando ou estão pelo menos freando atividades no Brasil por conta do radicalismo, entre aspas, do presidente da República. Ao mesmo tempo, penso que com o passar do tempo, aquela história que a carroça vai andando, as melancias vão se ajeitando, eu tenho a impressão que em algum momento isso vai ser superado. O que eu vejo é que a gente tinha um apontamento de investimento estrangeiro que não aconteceu, ao contrário, algumas empresas acabaram saindo, como a Ford e tal e tudo mais. Mas, gente, eu já percebi que o assunto é tão bom, Marcos e Ademar. Deixa eu só 2 minutinhos. Assim, vamos para os números. Vamos lá. Números. Por exemplo, a Argentina fechou também na lá. Agora, a Bolsa de Valores, mas a Bolsa de Valores não chega no afegão médio aqui ou na dona de casa. Chega, porque mostra um resultado de uma economia, como os investidores estão vendo a economia brasileira. Olha, 110 pontos, não sei se alguém aqui acompanha a Bolsa de Valores, quando alcançou isso há mais de ano, tá? Antes da pandemia, foi o recorde histórico. Tá? De lá para cá, baixou na época da pandemia, tá? E já faz uns 4, 5 meses que vem batendo 121 pontos. Entendeu? Recorde absoluto. Isso mostra o quê? Confiança do mundo no Brasil. Essa confiança gera o quê? Gera mais emprego, são ações de empresa, movimentação da economia. Isso vai chegar com certeza na ponta lá, naqueles que mais necessitam. Os números da economia estão falando aí. E olha só a projeção de crescimento. Isso é um reflexo da liberalidade. Né? Você vê os outros países, todos em decadências. A Argentina, enfim, não vou citar nomes aqui, mas os números, a previsão para o Brasil é crescimento de 5%. Isso daí faz muito tempo que o Brasil não via esses números de crescimento. Né? A questão aí também de... a projeção, né? A inflação deu aquela reação, ainda está com perigo, mas é a questão do quê? Da recessão, e sem contar que os 2 anos e meio aí do governo Bolsonaro, mais que 60% desse período foi o quê? Pandemia. Mas você vê o Brasil competindo em termos de crescimento com a China. Esse número de 5% é número chinês. Né? A gente fazia tempo que não via uma projeção dessa, confirmada pelos institutos. A gente vê que a coisa é muito complexa. Por exemplo, a gente está com a agricultura exportando números extraordinários. Apesar da seca. Porém,
isso está fazendo, ou pelo menos isso é um fato, o preço do gênero alimentício está aumentando cada vez mais. Essa é a minha área. Está aumentando cada vez mais, ou seja, até que tem os dois lados da moeda. É bom essa exportação, sem dúvida, porque gera divisas, mas ao mesmo tempo, não sei se o produto com mais oferta lá fora e menos aqui, o produto encarece mais. Então. É o preço da liberalidade? É uma questão para a gente falar. Meus amigos, acho que eu vou mudar no meio do caminho a tática. Porque se nós formos colocarmos aqui saúde, educação, segurança pública, cultura e esporte, meio ambiente, salário mínimo, relação exterior, toda essa situação, alinhamento político com o Centrão, ou seja, a relação política ali, mudando até o chefe da Casa Civil, isso aí também faz parte do governo, vai dar 2 horas de programa. E a produção já nos indicou que é no máximo 50 minutos. Então, nós vamos precisar daqui a pouquinho de fazer um aparato geral. Mas fala da agricultura, já que você falou que é a tua área, você é um expert. Explica por que você é um expert. Tá, eu trabalho com agronegócio, eu faço consultoria do agronegócio. A gente mexe com algodão, milho e soja. Né? Então, commodities, essa é o ramo da gente. Né? Então, o que aconteceu? Por isso que a gente fica mais ainda de olho na China. Porque a China é o fiel da balança do mundo. Ela tem quase 2 bilhões de habitantes. Tá? Então, ela é a grande compradora. E ela comprou antecipada a safra brasileira. Parece que ela sabia que acontecia alguma coisa errada aí. Ela levou para fora 70% da nossa produção. Ok? Aí faltou aqui, meu amigo. Faltou aqui. Entendeu? Precisava a gente comer e os outros países também, porque o Brasil tem contrato. Aí vem uma seca. Seca aí, o ano passado a produção foi bem prejudicada. Esse ano também está um ano complicado. Né? Aí tem a questão ambiental que não deixa aumentar a produção, né? Questão do arroz lá em cima, né? Aquelas áreas que foram tomadas lá, que eram produtivas, né? E foi devolvida lá aos índios, né? Tá fazendo falta hoje, o Bolsonaro falou muito sobre isso. Então, oferta e demanda. A China, ela é o fiel da balança em termos de alimento no mundo, e ela comprou muito antecipadamente. E aí desequilibrou aqui, fez falta o soja, o milho, vamos citar o milho que está mais ligado. Se bem que o soja também é muito utilizado na fabricação de ração para animais que a gente come depois, do bovino, frango, enfim. O milho em torno de R$20. Quando chegou a China e comprou tudo, né? E depois veio todas as questões que nós acompanhando, hoje o milho aqui no Mato Grosso do Sul está batendo os 90 conto a saca. Entendeu? Porque faltou aqui. E o produtor que tem o porco lá, ele precisa tratar desse porco. Ele vai pagar o preço que o produtor tem para vender. E às vezes falta também para o produtor vender. Só que o que acontece? Como foi vendido antecipadamente, muitos produtores estão cumprindo o contrato hoje de R$30, deixando de vender 80, mas já tinha o compromisso lá atrás com empresas daqui que venderam para a China. Então houve esse desequilíbrio. Que, como a questão das melancias que o Pode Crer falou, vai começar a se ajeitar, porque veio essa outra safra, o milho que já estava chegando no 100, hoje já está em 80, vai se equalizando, é o livre mercado, é o liberalismo. O governo não está tabelando o milho, né? O governo não está fazendo igual a Argentina, vamos parar de exportar. Ok, resolve o problema hoje. E amanhã, quando sobrar alimento aqui, o pessoal de fora não quiser mais comprar, entendeu? Vai fazer o que com o milho aqui? Vai perder, como perdeu em outros anos? Então, deixar o mercado se ajeitar. Vai sofrer aqui, vamos passar algumas dificuldades, mas vai se equilibrar. Tem a questão do dólar também, que o dólar puxou os alimentos. O dólar é o fiel da balança, junto com a demanda da China. Então, houve medos em todos os países. O pessoal vai aplicar onde? Onde tem mais segurança, que é os Estados Unidos. Aí o dólar aqui subiu. E trouxe os alimentos juntos. A gente não vê intervenção, no caso, nesses pontos. E o interessante é que o intervencionismo, que pode ser chamado às vezes de esquerdista, acontece na Europa,
acontece nos Estados Unidos. Mas é a Europa. Às vezes eles intervêm, mesmo contrariando o país mais liberal no mundo, né? É os Estados Unidos. Já foi. No discurso, mas quando eles têm que intervir para trazer subsídios para os seus produtores, eles o fazem. E a gente vê que realmente no Brasil está acontecendo pouco isso em termos de combustível, em termos do preço na cesta básica, na mesa do trabalhador. Ô Ademar, eu vou chamar você, já com a nossa pergunta, porque nós estamos aí com 35 minutos, para você, a pergunta que não quer calar, que é o tema do nosso episódio 2. Governo Bolsonaro, ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo? E você fique à vontade para fazer um aparato geral e a gente pode ir intervindo nesse meio aí para não ficar algo muito longínquo, né? Certo. Tá, antes de responder essa pergunta, eu queria entrar nessa questão ali que o Marcos estava comentando, a questão da agricultura. Nós temos um país muito rico, solo muito fértil, que sempre foi um grande exportador, e o que acontecia antes, aliás, que não acontecia antes, que está acontecendo hoje, e pouco se percebe, aí você foi muito feliz na sua observação, que talvez o governo peque na divulgação desses números, ou da maneira como divulga. É que acontece o seguinte: antes, em outros tempos, o agricultor produzia porque tinha que produzir, porque o Brasil tinha um caderno para atender as encomendas e fornecer agricultura para o mundo, só que isso não voltava para o agricultor de forma a incentivá-lo. Muitas vezes eram impostos, às vezes dificuldade de comprar maquinário, a burocracia dos bancos, então vários fatores faziam com que muitos agricultores praticamente pagassem para trabalhar, não só a questão financeira, mas também às vezes de sacrifício humano, de estresse, vai para lá, vem para cá e a coisa não anda, e quando ele consegue, o resultado já não compensa mais, porque ele perdeu muito tempo lá no começo da safra, enfim. Hoje, só entre 2019 e 2020, o governo federal gastou mais de 4 bilhões e meio, quase 4 bilhões e meio com o plano safra. E esse dinheiro foi destinado para atender as pessoas inscritas no programa de fortalecimento de agricultura familiar, o PRONAF. E aí foram mais de 6 bilhões e meio em seguros para os produtores rurais. Ou seja, se o produtor não conseguir salvar a safra, o governo está ajudando, está bancando, não deixando que ele se quebre, porque tem a próxima safra, ele pode se reerguer e continuar produzindo. E de outra forma também, entregando veículos adaptados para reforçar o atendimento da assistência social às famílias mais vulneráveis. Então foram entregues no primeiro semestre de 2019 120 carros e 70 micro-ônibus para vários estados do Brasil, justamente para atender ou facilitar a vida dos agricultores. Então, assim, se o Brasil tem já há muito tempo já essa sina de ser o celeiro do mundo, isso está cada vez mais perto. Porque com a extensão territorial que nós temos, áreas cultiváveis, algumas, como o Marcos citou, embargadas por questões ambientais, algumas com muito sentido, outras por questões ideológicas ainda, o Brasil tem tudo para se tornar um grande potencial fornecedor de alimentos para o mundo. E hoje não só, tipo assim, a gente fala aqui do governo Bolsonaro, que vai colocar aí em pauta a ministra da Agricultura, que é uma guerreira, uma mulher que tem visão, que é do meio e sabe o que está fazendo, e com certeza tem muito mérito nessa evolução, que, como a história das melancias, em algum momento isso tudo vai aparecer e vai vir à tona, e até os mais incrédulos ou mais céticos vão ter que admitir que realmente o Brasil está passando nesse momento por uma grande evolução. Muito bem. Eu vou ter que tirar essa bola do Pode Crer, vou fazer esse resumo aqui do governo Bolsonaro para você voltar depois, já que você se interessou pelo tema da agricultura e acabou usando a sua fala para isso. Olha, o governo Bolsonaro, na saúde e na educação, na saúde fez o dever de casa, mas as constantes trocas, tanto nos ministérios da saúde e da educação, não dá para nos apontar que foi um bom governo, de bom para ótimo. Dá para apontar que foi administrações ali regulares, mas não uma administração boa na saúde e na educação pela troca de ministérios,
pela falta de entrosamento. Ou seja, a gente já disse até na CPI da Covid, então não vou me alongar aqui muito na questão da saúde. Se o presidente queria um ministro alinhado com ele, colocasse. Nós só vamos aqui, tratamento precoce, não precisa usar máscara, e várias outras questões. Quer dizer, ele falava algo e colocava um ministro que contrariava o que ele pensava. Então não dá para apontar como positivo. Na questão de segurança pública, a gente vê algumas melhorias, como tem que haver, sem dúvida, mas não há, pelo menos da minha parte, o mínimo de dúvidas que nós esperávamos muito mais. Quando falava em segurança pública, quando falava em Sérgio Moro, ministro da Justiça, da Segurança Pública, enfim, você esperava um combate, seja ao tráfico, ao contrabando, à corrupção, ou realmente a narrativa que acabou a corrupção no país é verdadeira, ou realmente nós não temos mais as investigações que haviam antes, porque a gente não vê mais a Polícia Federal e as questões das investigações, às vezes até dentro do próprio governo federal que havia no passado. Então, segurança pública, há avanços. A gente teve o presidente da República recentemente aqui em Ponta Porã inaugurando o espaço aéreo, né? Essa situação de fiscalização, mas não vejo naquilo que a gente esperava numa área que a priori seria deles, né? Meio ambiente, não vejo a questão ambiental como positiva, porque a questão ambiental tem impacto, primeiro, prático dentro do país, segundo, verbal fora do país. A nossa verbalização na questão ambiental foi terrível. E na questão de atitudes, quando eu vejo o ministro do Meio Ambiente naquela reunião que foi vazada, falando, gente, agora é a hora da gente passar a boiada, eu não vejo um discurso de alguém que está defendendo o meio ambiente. Eu fico temeroso. Eu entendo ele, que às vezes há muitas burocracias, às vezes há exageros, mas quando eu vejo naqueles termos, eu não sei se é coloquial demais, se é honesto demais, mas eu não consigo confiar. O salário mínimo perdeu o poder de compra. A valorização do salário mínimo, sem dúvida que diminuiu. Nós tínhamos uma política de valorização de salário mínimo. Eu sei que tudo tem os dois lados, como diz meu pai, a moeda tem dois lados. Por um lado fica mais difícil para o empregador, mas por outro lado, com a população ganhando mais, o próprio comércio, né, ele acaba, o varejista, ele acaba tendo esse giro do recurso, como foi o próprio auxílio emergencial. O ano passado, o comércio resistiu graças ao auxílio emergencial. E é o que você já citou aqui, Marcos, 700 bilhões está finalizando essa conta. Mas que não houve uma valorização do salário mínimo antes até da pandemia. Não dá para colocar tudo na pandemia, porque já no primeiro ano ficou nítido isso. Isso também ficou muito claro. A nossa relação exterior é ideológica. E eu lamento que a nossa relação exterior seja ideológica, seja de esquerda ou de direita. Ou seja, é o governo do PT, o amigo é Cuba, Venezuela, Argentina, tal. O Bolsonaro, o amigo é Israel, Estados Unidos, a China já não presta mais. Eu acho que tem que ser uma coisa pragmática. A relação exterior não deve ser ideológica, na minha opinião. A inflação está aí, mas está aí o Marcos também citando isso tudo. Enfim, para mim, o governo Bolsonaro é regular. Eu cito, quando eu digo péssimo, ruim, regular, bom ou ótimo, eu citaria mais ou menos assim, eu vou passar essa bola para vocês darem essa nota também. Péssimo de 0 a 2. Ruim de 2,1 a 4. Regular de 4,1 a 6. Bom de 6,1 a 8 e ótimo de 8,1 a 10. Não é um regular próximo regular próximo de ruim, não. Eu sou um otimista. Eu acredito que o dever de casa está acontecendo. O país não está degringolado, não. Não está. Apesar das falácias, dos discursos, às vezes, de mau gosto do presidente da República,
na maioria das áreas, o que tinha que ser feito, meramente foi feito. Não dá para chamar que foi bem feito. Eu vou dar aí um... próximo de bom, vou dar aí um 5.8 aí para a administração do presidente Bolsonaro no geral. Faz o dever de casa, mas não faz o que a gente espera que seja um bom governo, já que ótimo é quase uma utopia diante das amarras, concordo com vocês, de Congresso Nacional, de Judiciário. Fazer um governo ótimo no Brasil é quase impossível, só se fosse uma ditadura para fazer um governo ótimo. E a gente não quer ditadura, porque ditadura pode ser muito bom ou muito ruim. E muito bom em termos de economia, estou dizendo de desenvolvimento, não da liberdade individual. Enfim, é isso. Marcos Souza, faça o seu resumo. Governo Bolsonaro, bom ou ruim? Eu vou colocar bom. Tá? Seria o quê? De 6 a 8, é isso? Na minha concepção, o bom é de 6.1 a 8. A média para passar de ano é quanto? A média 6 já passa de ano. Passa. 6 Então, já passa. Na sua avaliação, ficaria de recuperação. 5.8, você falou? 5 ficaria de recuperação. Exatamente, certamente. De repente passaria na recuperação, não tem muita chance hoje para passar, né, Ademar? Ô, Jandaia, o Brasil está passando por uma transformação muito grande. O legado que o governo Bolsonaro vai deixar, tá? Se conseguir, vai ser o melhor presidente dos últimos 40 anos. Tá? Agora, não sei se vai conseguir concluir por causa da questão ideológica. Quando se fala questão ideológica, a gente já demoniza. Não necessariamente. A questão ideológica, por exemplo, eu fiz anotações aqui dos tópicos, né, da relação internacional. Tirou-se o cabresto do Brasil ficar com Venezuela, aqui no Mercosul, entendeu? Guatemala, e abriu um leque para o mundo. Se você for pegar a relação das exportações brasileiras, o Brasil exportou para quase todo mundo. Entendeu? E a relação com a China está sendo pragmática. Sem a subserviência que a imprensa exige, sem o chapéuzinho na mão que a imprensa quer, mas pragmática. Porque você precisa do que da gente? É comida? Então presta atenção nisso, é comida. Enquanto a gente compra celular de vocês precisam da gente é comida. Tá? Agora, tem as maiores aproximações que o Brasil está fazendo, é porque antes não existia. O Brasil era inimigo de Israel. O Brasil era favorável, temos aí discurso da presidente Dilma, favorável ao Talibã. Favorável a que tinha que dialogar com aquele grupo lá, o Hamas, aquele outro lá. Então, quando se aproxima de Israel, dá a impressão que estamos virando inimigos dos países árabes. Não! O Bolsonaro já visitou os países árabes, está no governo, e as exportações do Brasil cresceu muito para os países árabes. Porque também são pragmáticos. Outra coisa, o Brasil se aproximou muito dos Estados Unidos, que os governos anteriores tinham dos Estados Unidos o quê? Um inimigo. Tá? Então é nesse pragmatismo que o Brasil está crescendo. Agora, a questão da corrupção tem um culpado, a questão do fim da Lava Jato. Chama-se Sérgio Moro. Ele, com as atitudes que ele teve, ele perdeu o apoio. Ele perdeu o apoio de quem o apoiou, de quem brigou por ele, que é o povo. Tá? Hoje ele não consegue mais, não sei se ele consegue sair na rua. Então ali ele perdeu o apoio e quem estava louco para derrubar o combate à corrupção conseguiu. Tá? Colocaram jabutis nas leis lá, no projeto de leis, tá? E aí, como se diz, um congresso fisiológico. O que conseguir, meu amigo, se for um avanço, vão ficar. Né? A questão da corrupção, o fim da Lava Jato, o culpado é Sérgio Moro, apesar de ter sido o maior feitor da Lava Jato, se tornou o maior algoz. Tá? A questão da segurança pública, recorde de apreensão de drogas, recordes. Sistema integrado de polícia civil, militar, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, investigações andando uma barbaridade, tá?
coisas silenciosas, mas aqui e acolá você vê caindo aí recorde de apreensão de drogas. Você vê né? Mato Grosso do Sul ele prendeu o Davi, parece, um recorde de apreensão de drogas, né? Agora, apesar do Supremo Tribunal Federal proibindo ações nos morros carioca, apesar do Supremo Tribunal Federal proibir até voo de helicóptero da polícia sobre os morros cariocas, tá? Apesar disso, a questão da segurança está caminhando. O pessoal está tudo reclamando aqui na fronteira, o negócio está feio, né? Mas vamos lá. Saúde. Não só a pandemia, né, Jandai? Mas a saúde antes e pós-pandemia. O Supremo Tribunal Federal falou, ele inverteu a Federação Brasileira. Ele inverteu, tá? Quebrou essa corrente de estados, aliás, União, Estados, Município, inverteu tudo. Amarrou as mãos da União. Tá? Amarrou. Não tinha o que fazer. Só mandar dinheiro mesmo. Tá? E aí a questão é o seguinte. O Bolsonaro, eu não digo que faltou coragem para ele. Eu acho que ele tinha coragem para peitar e fazer o que ele queria. Tá? Que era o quê? Era o isolamento vertical, aquelas outras, né? Mas, de fato, ele não conseguiu impor o pensamento dele. Agora, passando a pandemia, ficam duas conclusões. A primeira, a que ele não queria aconteceu. Resultado, quase 600 mil mortos. Né? A que ele queria não foi implementada. Né? Agora, a gente sabe que o gerenciamento, de fato, nem o SUS é gerido pela União, né? De fato, estados e mais ainda o município. Qual a parte da saúde que a União lidera? São as universidades federais e os hospitais universitários, né? E na questão lá, macro, enfim, mas mesmo assim eu mantenho o bom aí. E na educação talvez foi o que mais decepcionou até agora, se bem que passamos aí 1 ano e meio parados, mas a questão ideológica enraizada na educação expurgou 2 ministros de lá. Entendeu? Qual que é a os nota lobbies, que entre o 6.1 e o 8 que você dá, já que você considera o governo Bolsonaro bom? Eu vou colocar o 7 aí. O 7. Bom, tem mais daqui, mas já acabou, né? Não posso falar muito não, né? Quer concluir? Fica à vontade. O meio ambiente é outra coisa terrível, que seria ótimo a gente fazer um podcast só sobre o meio ambiente. As falácias, entendeu? As mentiras. O Macron colocou na questão de queimado uma foto de 2002. 2002! E aí o barulho da galera, né? Então, o Brasil é exemplo. O Brasil produz tudo isso com 8% da sua terra. Ok? O Brasil tem um código florestal que é modelo para o mundo. Tem propriedade, depende do bioma que ela está, que só pode abrir 20%. Isso fica nas costas de quem? Do produtor. O produtor compra aquela terra, cuida daquela terra, né, e não pode explorá-la por causa da questão do código ambiental. E um detalhe, 20%, mas de uns 10 anos para cá não se pode abrir um palmo de terra. Porque não existe autorização. Tem um vazio aí que não pode abrir. E aí, pelas portas da frente. Aí tem os jeitinhos aí brasileiros que muitos fazem, que a gente não pode nem citar para não, né? Mas não pode. Então, o Brasil, na questão ambiental, ele é modelo. Floresta não pega fogo, gente. Floresta não pega fogo. Pega fogo o quê? Áreas já abertas. Que no motivo da seca, o capim vira palha. O pau que estava lá, que foi, né, aberto ilegalmente, né, pega fogo. Entendeu? Mas a floresta, ela é úmida. O fogo chega na floresta, anda aí 2 metros e apaga. A floresta é úmida. Uma árvore com 20 anos, ela já não dá tantos mais benefícios para a natureza. São coisas que não se falam. Né? O madeireiro não derruba, ele colhe as árvores próprias para ele. E é o mais fiscalizado. Agora, bandido existe. O que derruba ilegalmente existe. Entendeu? O madeireiro que destrói existe. Né? Agora, maioria é mentira, mas vamos lá. Salário mínimo, né, não é só questão do que melhoraria para o patrão, aliás, para o empregado e prejudicaria o patrão.
O grande problema do salário mínimo é que quando se sobe R$50 no salário mínimo, a incidência no custo do governo federal é muito questão de INSS, né? Questão os outros benefícios, o funcionalismo público, que aí uma reforma administrativa já está passando de a hora de acontecer, mas aí temos a porta de ferro chamado nosso legislativo. É basicamente isso aí, eu mantenho aí na média uns 7. Obrigado. Ademar Silveira, faça o seu resumo do governo Bolsonaro respondendo a pergunta central: governo Bolsonaro, bom ou ruim? Olha, não seria diferente, minha opinião, tendo visto as pautas que eu trouxe para cá. Sou a favor desse governo, sim, e penso que minha nota não seria mais alta se não tivesse tantos entraves para o governo desenvolver. Então eu vou ficar no bom, que poderia ser ótimo se tivesse mais, por exemplo, como o Márcio colocou, em questão de atitude. Se o Bolsonaro bate no peito e diz assim, não, vou fazer do meu jeito, entra a questão ditatorial, o cara está sendo ditador. Por mais que seja com benefício de resolver uma coisa que está realmente errada, ele seria ditador. Então, ele tem... Aliás, por tanto que ele é considerado ignorante, ele é muito sensato. Eu, na situação dele, já teria estado em outras situações mais simples até. Então, eu acho que ele é muito sensato, ele ouve bastante, ele está cercado de pessoas técnicas que estão conseguindo fazer um bom trabalho. Eu acredito que, em pouco tempo, principalmente com o cessar da pandemia, o Brasil vai começar a mostrar números mais expressivos. Acredito que toda essa situação veio amadurecer não só o próprio governo, como também cada cidadão, e a facilidade das redes sociais, esse trabalho que você vem fazendo aí de comunicação e divulgação e troca de informações tem sido fundamental nesse processo de situar o povo na questão que é fundamental, que é pelo menos para ele ter a tranquilidade de saber se está certo ou está errado, ou se pode melhorar, ou se não há nenhuma esperança. Essa questão da informação colocada no ar de forma isenta, como você vem fazendo, eu acho que é fundamental para ajudar e esperar que um dia, em breve, os meios de comunicação tenham uma visão mais realista da coisa e informem aquilo que o povo quer saber e não aquilo que possa interessar a eles próprios. Nota. Você é bom de 6 e 1 a 8. Não, eu vou chegar lá no 8,9. Então é ótimo. Já é ótimo, opa. Então 8,9 é ótimo. Então tá no comecinho do ótimo. No comecinho da escala do ótimo. Já tá no meio do ótimo. De 8,1 a 10. Você deu 8,9. Deu quase 9 aí. Você deu quase no meio. Marcos, obrigado pela sua presença, meu amigo. Olha, eu que agradeço, Janel, o convite, tá? Agradeço o seu convite, agradeço os trabalhos técnicos dos nossos amigos aí, o Thiago que já foi, né? E também ao Pode Crer, e me coloco sempre à disposição, à medida que eu puder contribuir, estou aí. Ademar, obrigado, meu irmão. Obrigado a você, Jandaia, obrigado pelo pessoal aqui, o nosso amigo Bruno, que está ali, sério. O Gilmar, concentradíssimo, parece o Gilmar, acho que é o diretor dessa equipe ali, né? O Jus, que fez um bom trabalho levando qualidade para a galera. Foi um prazer estar aqui, estou à disposição, quando precisar, só chamar, avisa antes de me poder me preparar. E assunto realmente é um assunto importante, foi muito bom escolhido o tema. E eu espero ter contribuído não só com a tua pauta, mas também com alguém que nos ouviu. Claro que contribuiu. Só para fazer um registro, eu tinha esquecido o registro aqui, de conversa do governo federal anterior com a causa palestina, isso inclui o Hamas, não tenho dúvida que eu lembro que houve. Agora, de alinhamento com o Talibã... Não é Talibã, é o... aquele grupo lá é do Hamas. Muçulmano lá naquela... É do Hamas. Extremistas, né? Da autoridade palestina. Não é não é Hezbollah. Rapaz do céu. É porque esse eu achei um pouquinho não, demais. Até bom você pontuar aí, porque tava forte esses dias ali. Al-Qaeda? Não é Al-Qaeda não, pera aí, tem que lembrar aí. Enfim, gente, nós estamos apresentando o podcast Rádio Sobrinho, você vai ter disponibilizado ele no nosso Facebook, no nosso YouTube, já que nós estamos fazendo a transmissão de vídeo também. E também vamos apresentá-lo só como áudio pelo nosso site, o Mundo Novo, www.tvsobrinhams.com.br. Você vai poder também acompanhar o podcast Rádio Sobrinho. No próximo mês a gente vai vir com um novo tema
Na primeira quinzena, eleições estaduais, na segunda quinzena, eleições federais, ou seja, o tema de agosto do podcast Rádio Sobrinho será Eleições 2022. Um beijo no seu coração, fiquem com Deus e até a próxima.